64 mais 60, Vozes da Resistência. De Amaury Monteiro, apresentado por Alexandre Santos, entrevistas com os atores políticos e culturais que combateram o regime militar no Brasil. Precisa ficar sabendo de uma vez por todas que eles sempre vão apelar para a violência. O canal Arte Agora defende a verdade, memória e justiça. Com o objetivo de lembrar e condenar o golpe perpetrado em 1º de abril de 1964. Nós, o canal Arte Agora, está levando adiante uma programação cujo objetivo é não apenas honrar a memória daqueles que tombaram na luta contra a opressão e tiveram a juventude roubada pelas baionetas, mas também o objetivo de alertar sobre os golpistas e subservientes ao imperialismo sempre de olho no nosso país e alertar que a sociedade brasileira não aceita crimes e criminosos contra a democracia e contra a humanidade. E ainda, lembrar que o julgamento da história será sempre impiedoso, com fascínoras, reservando-lhes lugar nas sarjetas das piores cloacas. A iniciativa do canal Arte Agora se associa ao esforço do movimento Geração 68 sempre na luta e se mantém atento àqueles que querem jogar no manto do esquecimento sobre o passado, para, quem sabe, voltar a tentar o assassinato do futuro povo brasileiro. É nessa perspectiva que se coloca a série 64 mais 60 Vozes da Resistência, um programa concebido por Amaury Monteiro Júnior e conduzido por Alexandre Santos. A série 64 mais 60 Vozes da Resistência consta de um conjunto de entrevistas concedidas por personalidades de grande envolvimento na luta contra o regime militar. Além de viver tempos de constantes sobressaltos e ter a juventude e sonhos roubados, os entrevistados da série padeceram todos os tipos de sofrimento. A maioria curtiu a vida nas masmorras, sob torturas indescritíveis. Alguns viveram no exílio, longe da terra de seus amores. Todos perderam companheiros, amigos e parentes para a truculência do regime militar, o qual, diga-se de passagem, contou com o apoio e suporte da grande imprensa, do governo dos Estados Unidos e de empresários inescrupulosos. Hoje, a série 64, mais 60 anos da Resistência, vai receber Ivan Seixas, filho de militantes de esquerda que se conheceram na sede do Partido Comunista Brasileiro, PCB. Ivan tinha apenas 10 anos quando ocorreu o golpe militar e, desde aquela idade, fazia pequenas tarefas para ajudar na resistência ao regime. Aos 15 anos, contra a vontade dos pais, já atuava numa organização clandestina de luta armada contra a ditadura, o Movimento Revolucionário Tiradentes, MRT. Em 1971, foi preso junto com seu pai, Joaquim Alencar de Seixas, e ambos foram levados pela polícia ao DOI-CODE, em São Paulo, e aos 16 anos foi torturado durante 2 dias ao lado do pai. Ele no pau de arara e Joaquim na cadeira de dragão, uma espécie de cadeira elétrica com os fios ligados a diversas partes do corpo. Os dois foram brutalmente torturados com choques, espancamentos e afogamentos. Joaquim foi assassinado durante a tortura. E Ivan viu o pai ser morto. Ficou sabendo que o pai seria assassinado quando, levado pelos torturadores para uma simulação de fuzilamento num parque de São Paulo,
leu na capa do jornal Folha da Tarde que Joaquim, ainda vivo, tinha morrido em confronto. Sua mãe, Fanny, e suas irmãs, Ieda e Iara, também foram presas e levadas para a sede do órgão. As três acompanharam as torturas e assassinato de Joaquim numa sala no andar de baixo, de onde era possível ver tudo, numa tortura psicológica brutal. Elas foram espancadas e ela foi vítima de violência sexual por parte de 3 dos torturadores. Hoje, Ivan Seixas é um dos mais ativos militantes na luta por memória, verdade e justiça. Foi um dos responsáveis pela abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, de 1990, que investigou crimes cometidos durante a ditadura e foi presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, CONDEP. Foi o proponente do tombamento do antigo prédio do DOI-CODE, localizado na Rua Tutóia, 921, no bairro de Paraíso, em São Paulo. Atualmente coordena a Comissão de Verdade do Estado de São Paulo, de nome Rubens Paiva. Vamos à entrevista. Nós estamos dando fecho à série 64 mais 60 Vozes da Resistência, que desde o dia 1º de abril deste ano nós tivemos com algumas entrevistas com pessoas destacadas que tiveram uma participação efetiva na resistência ao golpe de 64. E nessa entrevista terminal, essa que vai culminar a culminância da nossa série, eu vou conversar com Ivan Seixas. Ivan Seixas é um militante, ele, desde os primeiros momentos, ele esteve na luta, e, evidentemente, quem sofreu bastante, e ele vai contar para a gente tudo isso. Ivan, muito obrigado por estar conosco, Ivan. Eu quero logo de cara dizer que o canal fica sempre muito orgulhoso de conversar com você e muito feliz de que essa entrevista sua seja aquela que vai colocar um ponto final na nossa série 64 mais 60 Vozes da Resistência. Mas, Ivan, como é que você, muito jovem ainda, muito jovem, menino, entrou para a luta contra o regime militar? Como foi esse seu início? O que foi que levou você, ainda menino, a entrar para a resistência? Olha, eu costumo dizer, e parece até meio arrogante, mas não é, né? Eu sou filho de 2 comunistas, né? Meu pai, um mecânico, Joaquim Alencar de Seixas, e a minha mãe, Fanny Axelrod de Seixas, uma professora de ensino primário. E eles dois, serem comunistas, sempre participaram das lutas do povo brasileiro, né? A começar por a luta por sobrevivência, né? Eu nasci num bairro pobre, quase uma favela em Porto Alegre, né? E lá faltava tudo, faltava água, faltava luz, faltava esgoto, faltava ônibus, faltava escola, tudo, absolutamente tudo. Então, todo o bairro lutava por melhores condições de vida, melhores condições de sobrevivência mesmo, né? Então, parece arrogante, mas não é. Eu não entrei, eu nasci dentro dessa luta. Só que antes do assalto ao poder em 64, né, que os militares fizeram, essa luta já acontecia, e era a luta contra a ditadura econômica do capital, né, que sufoca a classe trabalhadora. Então, eu nasci dentro dessa luta. Eu lembro do meu pai chegando em casa, indo das manifestações que ele ia fazer, e a polícia cercando a casa, e ele tinha que vir pulando de quintal em quintal para não ser preso, né? Então, assim, eu nasci dentro dessa luta e sabendo das consequências, e como toda família de pobre, não tem assim, faz, o outro não faz. Ainda mais se for o pai da família ou a mãe da família, que não tem aonde deixar o filho, a filha,
com um parente, porque uma boca a mais faz falta, né? A comida, né? Objetivamente é isso. Então, desde mais tenra idade, eu sabia o que acontecia, né? Então, ia nas manifestações por ter água no bairro. Então, assim, era uma coisa corriqueira. Quando houve o golpe, né, que foi o assalto ao poder e aos cofres públicos que os militares fizeram, a gente tem uma migração daquelas pessoas que lutavam pela sobrevivência da classe trabalhadora, melhores condições de vida para a classe trabalhadora, passaram a lutar contra a ditadura. Por quê? Porque a ditadura não é contrária ao capitalismo, pelo contrário, é um instrumento que o capitalismo usa para a opressão, para a repressão e a opressão à classe trabalhadora, para tirar direitos e tudo mais. Então, todas aquelas pessoas que já participavam das lutas sociais, vamos chamar assim, passaram a também fazer parte da luta de resistência à ditadura, né? E com a minha família foi isso. E aí, como eu disse, não existe possibilidade para família de pobre, né, o meu pai ir ser militante e a família ficar com alguém. Não tem alguém. Vai todo mundo junto. E então, quando houve o golpe, a gente morava no Rio de Janeiro, meu pai era petroleiro, né, ele era da refinaria Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, perdeu o emprego, obviamente, foi perseguido, porque ele não era membro de partido nessa época, ele era sindicalista, e ele passou a ser perseguido para ser preso. Então, para não ser preso, ele e todos os outros sumiram durante um tempo, e depois, quando reapareceram, perderam o emprego e entraram na lista suja, onde não tinha emprego. Era comum meu pai chegar e dizer, olha, o cara viu meu currículo e disse, ótimo e tal, mas eu não posso dar emprego, porque senão eu entro nessa lista e não arrumo emprego. Aí nós tivemos que fugir do Rio de Janeiro, literalmente, e ir para Porto Alegre, né, para tentar ter uma vida lá. Quando a gente chegou lá, a lista suja tinha chegado primeiro, né? Então ele não arrumava emprego. Então meu pai, que era um mecânico, ele tinha sido mecânico de aviões, né? E depois de carro, depois industrial, ele trabalhou de marceneiro, de motorista de táxi, de ônibus, do que aparecesse, ele trabalhava para poder ter o sustento para a família, os filhos poderem comer, literalmente isso. E, ao mesmo tempo, ele se integrou a uma organização revolucionária lá em Porto Alegre, né, e participou das primeiras lutas de resistência. Mas estava muito complicado, que tinha suspeita de infiltração e tudo mais, e ele se afastou dessa organização. Depois, um companheiro da Petrobras, da refinaria lá do Rio de Janeiro, convidou ele para ir para São Paulo para participar de uma organização de luta armada, que era uma coisa que a esquerda inteira discutia, né? Que era uma luta, basicamente, a única luta possível, né? Porque a ditadura fechou os partidos, perseguiu todo mundo, até as comunidades de base eram perseguidas, não tinha eleição livre, não tinha nada, e aí só sobrou a luta clandestina. E para lutar contra uma ditadura militar, a única opção que existia era a luta armada, né? E aí nós nos integramos, nós, a família, nos integramos ao Movimento Revolucionário Tiradentes, MRT, né? Que inclusive leva esse nome em homenagem ao MRT, que era o braço armado das ligas camponesas daí do Nordeste, né? E que era uma forma de dizer a luta continua, com a luta dos camponeses, dos trabalhadores, que fizeram essa primeira luta antes de 64 e depois de 64 também. E essa organização era uma organização de luta clandestina 100%, uma organização de luta armada, e, portanto, a gente tinha
todas as exigências de uma clandestinidade. Então, a gente tinha que usar nome de guerra para não saber o nome pessoal, as pessoas não podiam saber onde você morava, você não encontrava com as pessoas em lugares fixos, era o chamado ponto. A gente encontrava com a pessoa numa rua, num número, e na calçada, obviamente, né? E numa hora certa. Nenhum minuto a mais, nem um minuto a menos. Porque um minuto a mais ou a menos poderia levar à sua morte. Então, você tinha que ter essa disciplina, essa rigidez, né? Para você ter uma ideia, eu morava, obviamente, na mesma casa que meu pai, sabíamos os dois o endereço, mas nós não íamos para casa sozinho. Nós primeiro nos encontrávamos na rua para garantir que a gente não teria um dos dois ter sido capturado, que poderia vir a falar da casa, então você já sabia, a pessoa não apareceu, então houve alguma coisa, e já esvaziava a casa, se fosse possível, para poder ninguém ser capturado. Então era assim, o nível de exigência que a gente tinha, de disciplina que a gente precisava, chegava a esse extremo, né? O meu pai era Joaquim, ele passou a ter um outro nome, que era Roque. Eu sou Ivan, eu tinha outro nome, fui José, fui até Ivan, meu pai um dia me chamou distraidamente, me chamou pelo nome verdadeiro, os companheiros acharam que eu tinha mudado de nome, passaram a me chamar de Ivan, né? Tem vários depoimentos depois das pessoas presas, que está lá, Ivan Seixas, entre parênteses, José, Ivan e Teobaldo, que era o nome que me deram depois. Então, a gente só falava um com o outro como sendo Roque e como Teobaldo. Não existia Ivan, apesar de que nós tínhamos vida legal até sermos capturados, né? Nós tínhamos uma vida legal, eu estudava, inclusive, que foi a grande discussão que a gente teve, porque quando eu decidi, eu cumpria pequenas tarefas, eu imprimia os panfletos, imprimia livretos para a militância, fazia levantamentos, eu cobria ponto para levar mensagens para um companheiro para outro, mas não era considerado um militante. Um dia me encheu o saco, eu falei, eu vou ser militante 100%. Aí dei um pau desgraçado com meu pai, ele dizia que não, que é absurdo, que você não vai, não sei o que. Eu falei, pô, mas eu estou já fazendo as coisas, então por que eu não posso ser militante 100%? Não pode. Levou o caso para minha mãe é a mesma coisa. Eu disse, eu não estou perguntando, eu estou decidido, eu vou e tal. Eu tinha 15 anos nessa época, né? E aí levaram para o comandante da organização, né, o Devanir José de Carvalho, o comandante Henrique. Ele falou, não, de jeito nenhum, você tem que estudar, você tem que se formar. Eu falei, Henrique, se não for nessa organização, eu vou para outra, porque eu tenho contato com as pessoas. Então, eu não estou mais perguntando, eu estou avisando que eu vou. Aí fizemos um acordo, eu passei a ser militante 100%, mas eu tinha que estudar. Eu falei, lógico, vou estudar e tal. Mas, obviamente, que era bom estudar com a cabeça dividida entre a vida legal e a vida de militância, né? E aí essa militância, ela passou a ser não só aquilo tudo que eu já fazia, mas principalmente ações armadas, né? Então eu fazia ações armadas. Eu tinha 15, depois de 16 anos, que eu faço aniversário em setembro, né? E aí eu tive uma atuação 100% de militante armado. Era um guerrilheiro, meu pai também, né? Como a gente tinha ainda vida legal, a repressão procurava o Teobaldo e o Roque, não procurava Ivan e Joaquim, né? Então a gente era um nome de guerra que eles não sabiam, só foram saber quando nos capturaram, né? E aí já tinha 16 anos, em 16 de abril de 1971, eu e meu pai fomos encontrar um companheiro que tinha sido capturado, foi torturado e
falou um encontro com a gente. E aí nós fomos encontrá-lo e caímos, né? Caímos na mão deles, né? E aí foram 2 dias de... Isso em Porto Alegre ou em São Paulo? São Paulo, São Paulo. Isso é tudo em São Paulo, né? E aí foram 2 dias de torturas ininterruptas, a minha e meu pai. Depois de 2 dias de torturas, meu pai foi assassinado praticamente na minha frente, né? Só tinha uma paredinha de Eucatex separando, e aí eles mataram meu pai e fizeram a farsa, né? Anunciaram a morte dele quando ele ainda estava vivo, e os jornais anunciaram como tendo sido localizado e trocou tiros e morreu em consequência do tiroteio, né, ao ser levado ao hospital, que é a história que até hoje a polícia militar conta isso, né, quando eles matam as pessoas, né. E eu fiquei sendo torturado, e depois fiquei lá 1 mês no DOI-CODE, me levaram para o DOPS, depois de 8 meses quebraram a minha incomunicabilidade, eu apareci como se tivesse sido preso naqueles dias. Minha mãe e minhas irmãs foram presas na mesma noite que a gente. Elas não chegaram a ser torturadas sistematicamente, mas foram tortura psicológica, espancamento. Uma das minhas irmãs sofreu violência sexual, né? Elas passaram 1 ano e meio em poder da ditadura, né? 1 ano e meio presas, foram a julgamento, foram absolvidas por falta de acusação. Não havia acusação. O que acusavam a elas era de ser mãe e mulher de terrorista, irmã e filha de terrorista. Isso é parentesco apenas, né? Não tem... E eu não fui nem sequer processado. Eles me mandaram o meu caso para o juizado de menores, que determinou que eu ficaria até os 21 anos, podendo sair antes que um exame que provasse que cessou a minha periculosidade. Mas eu podia sair depois, como de fato saí com 22 anos, né? Quando começou o processo de abertura política, né? Ivan, isso era que ano? 1971, que a gente caiu, né? Médici, né? Sim, começo furioso do Médici, né? Que foi a época mais tenebrosa que se teve, foi o período do Médici mesmo. E no período em que você esteve preso e sendo torturado, você se recorda de algum dos torturadores? Enfim, você teria condições de... Você teve condições depois de se encontrar com eles em algum episódio? Sim, sim. Assim, bem, para deixar muito claro, né? As torturas aconteciam nos primeiros dias. Não tem esse negócio da pessoa passar anos sendo torturada. Quem fala isso é mentira, né? Era os 2 primeiros, 3 primeiros dias torturado. Depois você pode vir a ser torturado porque você não quer entregar o nome de uma pessoa que eles sabem, um local que eles sabem, mas essa coisa de ficar muito tempo. A única pessoa que ficou meses sendo torturada foi o Bacuri, o comandante Bacuri, Eduardo Leite. Ele foi capturado em agosto e foi ser assassinado no dia 9 de dezembro de 1970, quando houve o sequestro do embaixador suíço. Eles sabiam que o Bacuri estaria na lista e mataram para não ter que libertar, né? Mas nos primeiros dias é que era assim, né? Eu fui, como eu disse, né, torturado nesses primeiros dias. Fiquei 1 mês lá no DOI-CODE. Fiquei depois rodando do DOPS para o Presídio Tiradentes. Você era muito jovem, 15, 16 anos. Em algum momento, esses torturadores, esses desalmados, esses brutamontes, eles levaram em consideração a sua idade? Ou simplesmente era pancada, não tinha respeito nenhum? Olha, nas 3 primeiras horas eu fui torturado para confirmar que eu era menor de idade, porque eles tinham a minha caderneta escolar que andava no meu bolso, e eles diziam: isso é mentira.
Lógico que é verdade. Não, é mentira, e me torturavam para confirmar que eu tinha mais do que 16 anos. Mas, assim, como eu estava falando, né? Eu fiquei esse tempo, depois os últimos 3 anos de prisão, né? Eu fiquei quase 6 anos, praticamente 6 anos. Os últimos 3 anos eu fiquei num hospício prisão, né? Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté. Fiquei lá no meio de malucos, era o único preso político lá. E no tempo inteiro, a gente, quando estava lá na mão deles, a gente ouvia os caras, eu tinha informação, e depois a gente começou a cruzar a informação. Então, eu sei quem me torturou. Né? Assim, objetivamente, foi o delegado David Santos Araújo, o capitão N. Pimentel Silveira, o major Ustra, Carlos Alberto Brilhante Ustra. Ele não chegou a me torturar pessoalmente, mas ele dirigiu as torturas. Né? O capitão André Pereira Leite, João José Vetoraço e tal. Né? Depois, o capitão Dalmo Lúcio Muniz Cirilo, que era o braço direito, né, o vice do Ustra. Então a gente sabia os nomes dos torturadores, ou a gente foi sabendo depois. Né? Alguns a gente soube recentemente, né, como um que mora em Fortaleza, Edísio Maciel, era o Oberdan, era um torturador, assassino. Ele mora em Fortaleza hoje? Hoje, ele mora hoje. Então a gente tinha essa preocupação de saber o nome das pessoas e tal, para futuramente a gente identificar. Né? E eu me mantenho, eu e muitos outros companheiros, a gente se mantém atento para saber onde que essa gente está. Né? Esse Edício está vivo, ele está lá, deve estar velho, mas está impune. Então a gente precisa pelo menos dizer para a família dele que ele é um torturador, né? Porque sempre esses caras dizem, né, eu estava lá, mas eu trabalhava na sessão de análise. É mentira, era um torturador. Né? Então... sei, mas e essas pessoas, evidentemente que elas vêm sendo denunciadas sistematicamente e elas dizem o quê? Não era eu, é um homônimo, não sou eu. Esse de Fortaleza, esse Oberdan que você falou, ele já foi confrontado de alguma forma com vocês? Não, depois daquele período, não. Né? Eu sei que ele foi denunciado recentemente nos jornais lá de Fortaleza, pelo que eu soube, né? Mas, assim, ele não foi confrontado pessoalmente, eu acho. Né? Mas eu confrontei alguns, né? O Davi Santos Araújo, ele morreu recentemente, né? Eu, no depoimento que ele deu para a CPI das Ossadas de Perus, eu meti o dedo na cara dele e disse que ele era o torturador chamado Capitão Lisboa e tal. E a gente teve um bate-boca lá muito feio e tal. Mas encontrei depois outros, né? O Carlinhos Metralha, que era da equipe do Fleury, eu já encontrei várias vezes e sempre a gente teve atrito, né, nos encontros. Né? Então, assim, essas pessoas, elas precisam ser identificadas e as famílias deles saberem quem são eles. Porque você olha o velhinho bonzinho, que é seu vizinho, o cara é um assassino cruel. Né? Quando, na Comissão da Verdade, eu fui coordenador da Comissão Estadual da Verdade de São Paulo, e, ao mesmo tempo, eu era assessor especial da Comissão Nacional da Verdade. Nós fomos para o Rio de Janeiro para interrogar o capitão, já coronel, Paulo Malhães. Né? E ele foi um dos poucos que confessou tudo. Ele disse para nós, né? Muita gente era leão naquela época, hoje é cordeirinho. Né? Eu não, eu assumo que eu fiz. E quando perguntado, ele disse, né? Quantas pessoas o senhor torturou? Eu torturei, sim. Quantas pessoas? Não, eu perdi a conta, não sei quantas, não. O senhor matou? Matei. Ah, quantos? Ah, o necessário, foi a resposta dele.
e deu detalhes, né, que arrancava a ponta dos dedos para não haver identificação por impressão digital, quebrava a mandíbula para não ter identificação pela arcada dentária, e jogava no rio, jogava no mar, cortava em pedaços, ele falou abertamente. Um mês depois mataram ele, né? Que foi aquela história. Né? Eu lembro desse episódio. Exatamente. E a morte dele também não foi investigada, não, né? Não, assim, a repórter que estava conversando com ele, a Juliana Dalpiva, que é uma amiga minha, ela estava, inclusive, marcando para eu ir lá na casa dele, né? E quando, no feriado de 1º de maio, né? A gente falou com ele em 1º de abril, e aí ele morreu uma semana antes, né? E ela conversou com a viúva dele, e a viúva falou que os caras entraram, sabiam que era ele, supostamente para assaltar, mas não roubaram nada, só roubaram o computador, e mataram ele com um saco de plástico na cabeça, né, para sufocar ele, e depois deixaram ele, assim, respeitosamente deitado no chão. Não tiraram sangue, nem nada, meio que uma demonstração de que é dos nossos, a gente respeita, mas não pode falar. Né? Coisa de mafioso mesmo, né? Sei. Bom, mas então, voltando, então, você já com 22 anos, eu acho, né? Saí com 22. E aí ganhou a liberdade. E aí, nesse momento, Ivan, como é que foi esse processo de uma liberdade que, no fundo, não é bem uma liberdade, né? É um momento, não é? Como é que foi esse processo de retornar, de sair do confinamento? Como foi esse processo? Olha, foi assim, eu estava lá em Taubaté, sozinho, né, o único preso político, no meio dos prisioneiros mais perigosos, que tinham cometido os crimes mais hediondos. Né? O crime hediondo que você imaginar tinha lá. Se pensar outro, também tinha. Então, assim, lá era a cadeia de segurança máxima, que até hoje ainda é lá em São Paulo. E eu fui solto, não Só um por um... negocinho. Mas era misturado você junto com esse pessoal ou tinha alguma separação? Não, eram celas Sim, individuais, certo. mas eu convivia com eles, né? Certo, certo. Então, a vida lá, no pátio de sol ou no trabalho que tinha, né? Eles botavam a gente para trabalhar e ia junto com eles, né? Então, mas como eu não fui condenado, portanto, eu não tinha tempo para sair nem nada, eu fui solto por condições políticas. Quando eles mataram 2 militares da PM de São Paulo, em seguida mataram o Herzog, e depois mataram o Manuel Fiel Filho, né? Aí o Geisel, que estava sofrendo pressão da, da extremíssima direita, ele controla o país e começa o processo de abertura lenta, gradual e segura. E essa abertura lenta, gradual e segura pressupunha se livrar dos casos mais denunciados que tinha. O meu caso, como eu era o caso mais denunciado, provavelmente, porque era um menor de idade, está preso no meio de malucos, viu o pai ser assassinado, a mãe e as irmãs presas, uma sofreu violência sexual. Então, o meu caso era muito denunciado no exterior. Para você ter uma ideia, 8 países adotaram o meu caso. Em cada um desses 8 países, várias cidades faziam uma rede, né, da Anistia Internacional. Então, só nos Estados Unidos, meu caso foi adotado em algumas cidades. Foi em Nova York, em São Francisco, Boston, eu acho que St. Louis e Detroit, que tinha grupos da Anistia Internacional que se solidarizavam, que faziam denúncia, que mandavam cartões postais para o governo brasileiro para dizer solta o Ivan, é um absurdo o que vocês estão fazendo e tal. Na França, a mesma coisa, Inglaterra, Holanda, Dinamarca,
Noruega, Finlândia, Suécia, e tinha campanhas de solidariedade a mim, né? Essas denúncias causavam um problema para a ditadura. Para você ter uma ideia, essas denúncias levava, por exemplo, os trabalhadores portuários de vários países se negarem a desembarcar produtos brasileiros porque diziam que estava manchado com sangue de patriotas brasileiros, né? O Médici, quando esteve em Paris, não pôde sair do hotel porque tinha manifestação em frente o tempo inteiro, xingando, protestando e tal. Então, essas coisas começaram a atrapalhar a economia da ditadura, porque a ditadura não é só a ditadura, ela é a ditadura a serviço da burguesia. Então, a burguesia estava perdendo dinheiro, porque não podia exportar, porque não podia... Os produtos eram boicotados no exterior. Até podia exportar, mas não era vendido, por exemplo. Então, ninguém queria mais comprar produto manchado com sangue de patriotas brasileiros, tá? E o meu caso era um dos mais denunciados. Então, o Geisel começou a se livrar desses casos, né? Então, eu saí no dia 20 de agosto, o César Benjamin lá no Rio, no dia 4 de setembro, e o Antônio Carlos Melo Pereira, que era um companheiro que tinha sido enlouquecido na tortura, que estava no manicômio judiciário, foi solto em dezembro, né? Então, eles começaram a se livrar desses casos. No meu caso, como não tinha absolutamente nenhuma legalidade, eu estava à disposição, supostamente, do juizado de menores, apesar de já ser maior. E quando os caras fizeram um laudo sobre a minha conduta, vamos chamar assim, foi para o juiz de menores, com aconselhamento de soltura. O juiz fala, não, ele não é mais menor, e eu passo o caso adiante. Passou para o juiz das execuções criminais, tudo muito rapidamente, coisa que demorava 6 meses, 1 ano, em 20 dias, de um passou para o outro. O juiz de menores passou para o juiz das execuções criminais, que se refere a mim como um preso político. A primeira e única vez que eu fui chamado de preso político. Antes era menor, terrorista, qualquer coisa assim. E aí o juiz fala, não, ele é um preso político, eu sou juiz do juizado comum. E devolveu para a justiça militar, né, onde eu deveria ter sido julgado e não fui. Aí o juiz, Nelson da Silva Machado Guimarães, que era o temido juiz Nelson, né, da segunda auditoria de guerra, né, do Exército, ele chama a minha irmã e fala, olha, para não ficar jogando ele para um lado para o outro, eu vou soltá-lo. Avisa ele que ele vai ser trazido para cá, que vai falar comigo, não vai passar no DOI-CODE, nem no DOPS, porque senão matam ele lá. Ele falando assim, o juiz, abertamente. E aí avisa o Ivan que ele vem para cá. Aí, 2 dias depois, a minha irmã me visitou, me avisou, e 4 dias depois eu fui chamado para ir para São Paulo para ser solto, né? E, para meu espanto, os policiais não me botaram algema, não me botaram no chiqueirinho, como chama, né? Que é na parte de trás. Eu fui junto com eles na frente, né? 2, um soldado e um cabo, que vieram conversando comigo, dando risada, perguntando o que eu tinha feito. Eu fui contando, eles morriam de rir e tal, né? Meio que torciam pelo que eu estava contando. E quando chegou na auditoria, a única vez que eu entrei lá, disseram para botar a algema, tá tudo bem. Quando chega lá, o ajudante de ordens do juiz dá uma bronca nele, como que está de algema, ele vai sair, não sei o que e tal. Aí tira a algema, eu vou falar com o juiz tem um diálogo muito louco comigo, que ele fala assim, olha, eu quero te soltar, mas não quero que você faça nenhuma burrada. Eu falei, que burrada que eu posso fazer? Porque me disseram que você jurou de morte os caras que te torturaram e mataram seu pai na tortura. Abertamente isso, né?
isso não é verdade, né? Eu falei, sim, isso é verdade. Eu estava no pau de arara, minha única defesa era ameaçar. Ah, bom, então tudo bem, na tortura não voga, disse ele, né? Então, tudo bem, né? Então, aí foi feita a audiência, que era uma grande farsa, né? E aí eu fiquei, fui levado para o presídio do hipódromo, fiquei lá uma noite e um dia, e depois eu fui levado já na sexta-feira, dia 20, de manhãzinha, fui levado para o DOPS para ser solto. Só que lá eu fiquei 14 horas sendo filmado, fotografado, prestando depoimento, filmado, fotografado, prestando depoimento de novo. 14 horas. Quando terminou, já era 7 e pouco da noite, entrou um delegado e falou assim, com um dedo na minha cara, assim, você sabe que nós vamos te matar, né? E eu respondi, sei, mas vou dar trabalho, né? E aí, Eita! mas o que eu vou dizer? Não, por favor, não. E aí me entregaram para minha irmã e o advogado, né, o Greenhalgh, e nós saímos de lá, eu com a cabeça girando 360 graus para ver de onde que ia partir o tiro. E, como vocês estão vendo, não aconteceu. E aí depois não pude sair do país, porque eles não deixavam, me vigiavam dia e noite. Dia e noite, não é exagero. Onde eu ia, eles me seguiram durante 3 anos, marcando presença, né? E aí eu fiquei, tive que refazer a minha vida, né? Pois é, esse refazer a vida, a rigor, era quase que fazer a vida, porque você No meu foi caso era capturado fazer. fazer a vida. E aí, Né? como é que foi? Você estava com a sua irmã, né? Tinha um lugar para dormir, tinha um lugar para... Minha mãe, minhas irmãs e meu irmão, né? Eles Você tinham uma você casa, tinha um abrigo. Mas aí sim. você foi fazer a vida. Aí como foi? Voltou a estudar? Como foi esse recomeço? Porque havia muita perseguição, né? Você vê, a história da sua família já mostra isso, né? O caderninho, a lista. Como é que foi o seu ingresso no mundo do trabalho? Como é que foi essa transição? Olha, foi um negócio muito difícil, obviamente, né? Porque eu tinha uma profissão, porque eu tinha feito escola técnica. Eu era serralheiro, mas não podia trabalhar numa fábrica porque eu ia estar muito a descoberto. E aí um companheiro, o irmão dele, tinha um escritório de engenharia, me deu um emprego lá como aprendiz de desenhista e eu fui trabalhar lá, né? E eu, assim, era tudo, os caras me seguindo o tempo inteiro e tal. Estudar, eu fui fazer a prova, porque nessa época tinha um negócio que a ditadura tinha feito, que era o curso de madureza, Eu que lembro. você estudava e fazia a prova, e depois, conforme você ia eliminando as matérias, até completar todas as matérias, você tinha o curso ginasial ou colegial, né? E eu fiz, né, em dezembro eu fiz as provas e passei em todas, né? Eliminei todas de uma vez, e aí comecei a estudar no Colégio Equipe, lá de São Paulo, que era um colégio de pessoas, inclusive muitos eram militantes de esquerda, os professores, e eu fui fazer o chamado supletivo seriado, que era, em vez de levar um ano para fazer, era 6 meses. Então, os 3 anos do chamado colegial, segundo grau, né, era feito em 1 ano e meio. Né? Aí eu fiz isso, depois entrei na faculdade, né, de tecnologia, e aí fui fazendo isso. E depois eu trabalhei como desenhista, depois eu trabalhei como revisor em gráfica, corrigi prova de cursinho, que era um trabalho insano, fui ganhando uma mixaria. Então eu me E recoloquei assim. E ao mesmo tempo eu fazia militância, né? Porque sim, sim. desde que eu saí, eu me integrei à luta por anistia política para tirar os companheiros que estavam na cadeia, né? Certo. E esse pessoal que seguia você,
tinha completo conhecimento das suas atividades. Em algum momento eles Sim. tentaram perturbar, atrapalhar, ameaçar essa Não, sua. assim, companheiro, eu ia andando na rua e os caras iam com o carro do lado, me xingando ou fazendo brincadeirinhas do tipo, dá uma corrida para treinar tiro, entra aqui para passear, mas você não volta, sabe aquelas ameaças típicas de bandido que eles são. E muitos deles eram caras que tinham me torturado, para você ter uma ideia, né? Então eu tinha assim a preocupação de estar o tempo inteiro alerta, né? Eu por causa da liberdade dada pelo juiz auditor militar, eu tinha que semanalmente ir até a auditoria de guerra para assinar o ponto para dizer que eu não fugi. E aí, depois de um tempo, me encheu o saco, eu falei, olha, eu não vou vir aqui toda semana, vou vir uma vez por mês. Não, não pode. Eu falei, cara, vocês me seguem o tempo inteiro, sabem onde eu estou? Não tinha nem que estar vindo aqui, né? Não, mas tem que vir. Eu falei, então vocês vão me prender, porque eu não venho, não, porque eu tenho que ficar justificando no trabalho que toda semana eu tenho que sair sexta-feira à tarde por algum motivo. Não existe isso. Então eu vou vir uma vez por mês. Aí o juiz foi perguntado para ele, falou, não, deixa ele e tal. Então eu passei a ir uma vez por mês na auditoria, assinava como se fosse semanalmente, né? Mas assim, o tempo inteiro eles sabiam onde eu andava. Isso me causava um problema, né? Porque eu nunca conseguia sair de um lugar e pegar o primeiro ônibus ou o primeiro táxi, porque eu tinha medo de ter uma emboscada, né? E o tempo avançando, você cuidando da vida, e com a militância, na busca de anistia, na busca de. Né? E o tempo Sim. avançando. Aí sim, e aí chegou o dia. E aí, como é que foi? Qual dia? O dia, Dani, o dia que foi assinado A anistia? sim, Não, o dia que foi votado lá no Congresso, né? votado, é isso aí, votado. Antes disso, ainda teve a votação, que foi uma epopeia, né? Eu, como era um dos mais, assim, mais ativos, eu tinha ido antes de avião para Brasília, junto com outras companheiras e companheiros, mas teve caravanas que a gente fez de todos os estados para ir para lá. Os ônibus que a gente tinha conseguido, 5 ônibus, se não me engano, em São Paulo, né? Na estrada foram emboscados. Os caras metralharam os pneus do ônibus, jogaram bombas de gás no duto de respiração, aí sai todo mundo do ônibus. Quando chegamos no Congresso Nacional para votação, os caras jogaram gás lacrimogêneo nos corredores do Congresso. Assim, foi um terrorismo brutal que os caras fizeram, né? Mas nós marcamos posição, fomos lá para assistir no plenário a coisa toda, protestamos, denunciamos, né? Lá já denunciamos que tinham achado um desaparecido que tinha sido enterrado com nome falso. Então, assim, a gente estava presente, a gente mostrou que estava ativo, né? E, obviamente, que isso é uma coisa que desagradava os caras, né? Então, eles mantinham a gente sob rigorosa vigilância e repressão, obviamente, né? E aí, esse foi um momento interessante, o seguinte, né? Que teve gente, eu entrevistei aqui no nosso canal, a Crimeia Almeida, e ela jamais foi sequer processada, porque nunca o regime admitiu a existência da Araguaia, e Isso. para processá-la tem que admitir. Enfim, esse caso se arrasta, né? É como se houvesse um período da história do Brasil que não tivesse existido, pessoas não tivessem existido também, e muitas pessoas morreram, perderam a vida nesse processo. Ela sofreu barbaridade, né? Enfim, e não está lá. Ela foi torturada grávida, né? É exatamente grávida, é uma coisa horrorosa, uma coisa horrorosa.
É. Mas aí, então, aí teve lá a votação e aí? A anistia para todo mundo, para vocês e para o pessoal. Anistia geral e restrita, para o Ustra. Não é bem assim. Como é Isso que não é foi? bem assim. Assim, a versão que a oposição liberal inventou foi essa. Na verdade, foi outra coisa. A gente teve um processo de luta pela anistia, foi muito grande, tá? Só para quem está nos assistindo entender. Nós não ganhamos a anistia, nós conquistamos com muita luta, porque a ditadura não Sim, queria dar. claro, claro, claro. A ditadura não reconhecia sequer que havia presos. A ditadura não reconhecia que havia tortura, porque não podia. E, portanto, não reconhecia que havia torturadores. Então, não tem essa coisa de que no projeto de anistia é anistia para os dois lados. Isso é uma mentira que foi inventada depois, inclusive. Quando a gente começou o processo de luta por anistia, teve uma discussão, né, que estava muito forte, a pressão para encerrar a ditadura, e o ditador Figueiredo, a discussão que tinha era dar um indulto para os presos e terminou. E ele, como conhecia a história do próprio pai dele, que tinha sido exilado político na época da ditadura do Estado Novo, ele sabia o que era uma anistia. Ele falou: não, indulto é pessoal, anistia é uma coisa impessoal, está anistiado os tipos assim. E aí foi o que prevaleceu. Então foi proposta pela ditadura um projeto de anistia absolutamente restritivo, de para uns poucos, em casos muito excepcionais e tal, né? E nós queríamos, através, aí é uma coisa para a história de pessoas jovens que estejam nos vendo, existia uma oposição consentida, que era o MDB, dirigida por gente que negociava com a ditadura, que era cúmplice da ditadura, entre os quais Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, Tales Ramalho, essa gente toda, e tinha os que faziam oposição de verdade, que era o chamado MDB autêntico. Autêntico por isso, porque é autêntico, Movimento Democrático Brasileiro autêntico, o outro não era autêntico. E esse MDB autêntico era Ayrton Soares, Lisânias Maciel, Chico Pinto, o Marcos Freire e vários outros que faziam oposição de verdade, que denunciavam os casos de tortura. Porque essa gente, esse lixo, né, Tancredo e Ulisses, nunca denunciou um caso de tortura sequer. Eles nunca fizeram oposição para ser real. E aí o MDB Autêntico apresentou um projeto que era o nosso projeto, né? Que era um projeto de anistia ampla, geral e irrestrita. Ou seja, ampla porque pegava todo mundo, geral porque não fazia nenhum tipo de discriminação e irrestrito, sem nenhum tipo de bloqueio para tirar esse ou aquele. O que acabou prevalecendo foi um projeto intermediário, que é a emenda Saldanha Marinho, que fazia um projeto que não era irrestrito, que era parcial, mas que era bem melhor do que a ditadura, o projeto da ditadura. E aí a gente conseguiu tirar da cadeia todas aquelas pessoas que não tinham sido julgadas até o final, chamado transitado em julgado. Mas no texto diz, pessoas que tenham cometido crimes contra o Estado ou conexos. O conexo, qualquer estudante de direito sabe, se você assalta um banco, tem um assalto a banco, mas você usou arma, roubou um carro, usou identidade falsa, são todos crimes conexos ao crime principal. No caso de uma anistia, o conexo é exatamente você viver em clandestinidade, você usar arma, todas essas coisas são conexas ao crime de lutar contra a ditadura. Tá? Ô, Ivan. Quando termina a anistia, só para complementar, quando termina o processo de anistia, a gente imediatamente começou
a fazer campanha de denúncias, porque a gente queria destruir a Lei de Segurança Nacional. Por quê? Porque o projeto de anistia ainda manteve na prisão 140 companheiras e companheiros, porque eles tinham recorrido ao judiciário da ditadura e tinha transitado em julgado, então não podiam recorrer, tá? Resolvido. A justiça mantinha eles, a justiça da ditadura mantinha eles presos. E a gente começou a dizer, essa justiça é baseada na Lei de Segurança Nacional, que é criminosa. E começamos a denunciar para denunciar os crimes que a Lei de Segurança Nacional acobertava, que eram os crimes dos militares. E aí começou um jogo de força em que os doicodes deram para nós recado do tipo, nós vamos voltar a matar vocês, porque eles começaram a botar bombas, botaram bomba na ABI, botaram bomba na OAB, botaram bomba na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, na OAB mataram a dona Lida com uma carta-bomba, né? E lá em 80 e tantos já mata o 1º de maio do Rio Centro, por exemplo, né? Foi aquela coisa lá que poderia ter sido uma catástrofe, ainda bem que estourou na mão deles, no saco do sargento Guilherme do Rosário. Esse aviso foi para dizer, nós vamos matar vocês, que nós continuamos, porque o doicode continua ativo até 85. Aí a oposição de faz de conta, Tancredo e Ulisses, toma a defesa da ditadura e inventa essa mentira de que os crimes conexos eram os crimes cometidos pelos torturadores. Ora, se a ditadura não reconhecia que tinha presos políticos, não reconhecia que tinha tortura, não reconhecia que tinha torturadores, portanto, como que poderia estar expresso crimes conexos sendo torturadores? É mentira. É uma invenção para poder parar com as denúncias. Tá? E, então, essa conversa prevalece até hoje, mas isso é uma mentira. Só analisar um pouquinho. Eu ia perguntar sobre o Teodomiro. Teodomiro, não sei se você está lembrado dele, é um potiguar. O Teodomiro é um dos casos. O Teodomiro é um dos casos que foi mantido na prisão. E aí o Teodomiro ficou sozinho, que saiu todo mundo, Carlos Alberto Soares saiu e ele ficou, e aí nós tememos pela vida dele, entendeu? Aí é que foi organizada a fuga dele, sai do presídio, vai para Brasília e fica lá na Anunciatura, porque senão ele seria assassinado dentro da prisão. Depois ele sai do país, sei que e tal, aí depois ele consegue voltar e aí tem a história toda, que ele vira juiz do trabalho, etc. e tal. Mas o caso dele é o caso típico. Ele foi, que a lei de segurança, a lei de anistia falava assim, quem cometeu crimes contra o Estado, excetuando-se os crimes de sangue, onde tinha morrido alguém. O caso do Teodomiro, que ele foi preso junto com outro companheiro, Rolim, e eles, um dos dois resistiu e estava armado e morreu um sargento. Né? Eles quase morreram de tanta tortura, porque tinham matado, um deles tinha matado, que eu acho que não se sabe exatamente qual dos dois que fez, e ele ficou preso, tá? Tanto o Rolim quanto o Teodomiro. E o Teodomiro ficou em Salvador, e acho que o Rolim foi aí para Recife. E aí ele ficou sozinho no presídio, aí foi feita a fuga dele, ele saiu, foi para a Anunciatura, e de lá ele foi embora para o exterior. Né? Depois ele voltou e aí tocou a vida dele, como a gente já sabe. Né? Perfeito. Bom, mas então, aí... Agora, só para complementar, se o Teodomiro ficava preso, não era anistiado por ter crime de sangue, o cara que tortura, mata, esquarteja e desaparece com o corpo, como os torturadores, como que eles poderiam ser anistiados? Que é crime de sangue maior do que esse? Não existe, né? Pois é, isso é que eu estou achando, vamos dizer assim, uma grande falácia, né? Porque, pelo que se fala, os torturadores, eles não se enquadrariam
na lei de anistia, justamente porque o Estado não reconhecia que tivesse havido tortura. Mas é isso que eu estou lhe Mas, falando. não, mas então como é que... Se excetuam-se os crimes de sangue, que é crime de sangue maior do que o de tortura e assassinato? Não existe. Então, assim, é mentira isso, né? Isso aí é falácia dos liberais, né? Perfeito. Bom, e aí, então, a luta não para, né? Porque houve a anistia, mas... E aí, como foi o processo depois de reintegração de todo o pessoal na vida civil do país, na vida normal, vamos dizer assim? Então, a gente tinha nessa época um negócio que se chamava luta por liberdades democráticas, porque a ditadura tinha infernizado o país durante 20 anos, né? Depois ainda vai até 85, né? Completando 21 anos, em que se perdeu o direito de votar, se perdeu o direito do habeas corpus, tinha censura, tinha perigo de fechar o Congresso Nacional a qualquer momento. Então, todas essas coisas, elas eram coisas a serem superadas, destruídas, para poder quebrar as pernas da ditadura. Quando a gente conquista, eu vou repetir, quando a gente conquista, não foi dado, a gente conquista a lei de anistia, a gente conquistou um pedaço disso tudo que eu falei. Tá? Foi só as pessoas saírem das cadeias. Mas, ao mesmo tempo, a gente conquistou na marra, porque não tinha sido revogada ainda, a proibição de manifestação pública, de censura ainda tinha. Nós fazíamos as publicações sem passar pela censura, botávamos do que a gente queria, e eles não tinham condições políticas de recolher o material, de nos prender ou qualquer coisa assim. A mesma coisa de receber os exilados que voltavam, a gente ia em caravana, com carros, com faixa, com buzinando e tal, recebia uma multidão, recebia as pessoas no aeroporto e depois saía em carreata, buzinando pela cidade até um determinado local no centro da cidade, e lá se fazia uma apresentação do companheiro, da companheira que tinha acabado de voltar do exterior. Né? O Arraiz, por exemplo, né, quando ele voltou, fizeram até uma música, né? Arrasta aí, né? Que era Arraiz está aí e arrasta aí, né? Que era levar a multidão para ir. Juntou uma multidão na rua para receber o velho Arraiz, né? A mesma coisa foi com a proibição de citar o nome de Dom Helder Câmara, porque o Dom Helder não podia citar o nome dele na imprensa. Passou-se a ter o nome dele ser colocado na imprensa. O Brizola volta do exterior, o Brizola não podia, era odiado pelos caras também, não podia ser citado o nome dele. Ele volta, é recebido com multidão e a gente faz, e onde ele ia, tinha um monte de gente para ouvi-lo e tal. A mesma coisa é a própria luta pela anistia, a gente botou em São Paulo, antes da votação, a gente botou 60 mil pessoas na Praça da Sé, que é gente pra caramba em plena ditadura, vamos lembrar, né? Então a gente quebrou as pernas da ditadura porque as pessoas começaram a voltar do exterior e poder se expressar. O Prestes volta, Apolônio de Carvalho volta, o Arraiz, Julião volta, o Brizola volta, e aí o país começa a falar, porra, tem alguma coisa errada. Muita gente que estava no exílio interno, que era a vida em clandestinidade, reaparece. E aí começa a ter, sabe assim, porra, o Zé Dirceu, por exemplo, ele era Carlos Henrique, Becker, no interior do Paraná, de repente ele aparece como José Dirceu de Oliveira e Silva. Então, assim, você vê que era clandestino, né? E aí a gente teve essas lutas, que foi a luta de reconstrução democrática, né? Que tinha a questão partidária, que era poder ter liberdade partidária, ter eleições. A campanha de eleição direta, porque a garotada e os jovens não fazem ideia, você era proibido de votar no prefeito da capital, no governador, no presidente. Se fosse uma cidade turística, uma cidade
que eles consideravam de segurança nacional, porque tinha uma refinaria, ou Volta Redonda, que tinha a usina siderúrgica, era prefeito nomeado, não tinha eleição. Então, essas coisas todas teve que se fazer a luta para reconquistar esse direito. Né? Aí eu queria que você me comentasse um episódio que foi o desfecho o aparente desfecho do regime militar. Houve o Figueiredo começou a nenhum candidato que era apresentado pelo time dele ele achava que prestava. E no final foi aquele negócio aquele colégio eleitoral e foi o Maluf, né? E o Tancredo Neves. E o vice do Tancredo era o José Sarney. E o ministro da Guerra, acho que não, ministro do Exército, indicado pelo Sarney, pelo Figueiredo? não, pelo Tancredo Neves, era o general Leônidas Pires, eu acho que era um negócio desse. Aí teve eleição, né? Na eleição pelo colégio eleitoral, o Tancredo venceu a eleição e morreu antes de tomar posse. Não sei se tu lembra disso. Sim, lógico. O vice, não é, o Sarney não era vice-presidente ainda. Ele era vice do Tancredo, que não tinha tomado posse. E aí, na realidade, se deu um ajeitado, vamos dizer assim, e o Zé Sarney tomou posse. Aquele episódio, o que é que você acompanhou aquilo, interpretou aquilo? Como é que você acha que aquele negócio existiu? Né? Foi para evitar um retrocesso? Foi para... Como foi aquela história? Você está lembrado? Estou lembrado, sim. Sim. Lembrado. Não, olha, quando eu falei alguns minutos atrás que tinha dois canalhas que eram cúmplices da ditadura, eu citei Tancredo e Ulisses, Foi. Era isso. Por que o Tancredo é indicado para ser presidente? O Maluf, com certeza, o Maluf desagradava, porque ele já tinha uma fama de corrupto muito grande. Ele era rejeitado por muita gente. O partido da ditadura rachou em dois. Surgiu um negócio chamado Frente Liberal, que depois vai ser o PFL, Partido da Frente Liberal. O Sarney, que era presidente do partido da ditadura, Arena, ele rompe e vai para ser do PFL. E no último momento ele entra para o MDB. Agora, por que o Tancredo vai ser o homem de confiança para ser presidente da República? Essa que é a grande questão, que a minha visão é assim. O Tancredo nunca foi do lado da democracia. O Tancredo é uma grande mentira. Quando Getúlio Vargas tem o ministro do Trabalho, que é João Goulart, que propõe o salário mínimo ser aumentado em 100%, o Tancredo se pronuncia dizendo que aquele aumento de salário mínimo de 100% iria quebrar a economia do país. Os coronéis, comandados pelo coronel, na época, Golbery e Couto Silva, fazem o manifesto dos coronéis, usando essa conversa do Tancredo, que iria quebrar a economia do país, não sei o que e tal. O Getúlio, muito esperto, faz o quê? Ele tira o João Goulart do ministério, mas mantém o salário mínimo com aumento de 100%, que era a base eleitoral dele. Né? O Tancredo, então, é um homem de confiança dos milicos. Né? Ele é o cara que idealiza o Manifesto dos Coronéis, que é um manifesto golpista. Né? Quando há o golpe do parlamentarismo, o Tancredo é encarregado de ir a Buenos Aires para conversar com João Goulart para aceitar o parlamentarismo, tirando poderes da presidência da República, que ia ser assumida pelo João Goulart, por causa da renúncia do Jânio. Ele vai lá, convence o João Goulart
e a condição é que ele seja o primeiro-ministro do país, agora no regime parlamentarista. Não consegue, tem que sair, assume outro, e depois tem o plebiscito em que a direita perde porque a população votou pela volta dos poderes presidenciais para João Goulart. Quando há o golpe de 64, o Tancredo é colaboracionista, ele é um dos conspiradores em Minas. Ulisses também. O senador Teotônio Vilela nos falou para mim, para várias companheiras que estavam no gabinete dele, não confiem neles. Quando houve o fechamento dos partidos, a criação do bipartidarismo, o Daniel Krieger perguntou quem vai ser do partido de situação. Todos nós levantamos as mãos. E ele falou, não pode ser assim. E começou a dizer, você. Quando chegou no Ulisses, ele falou assim, Ulisses, você é oposição. Eu vou ter 500 nomes na lista de cassação, não interessa, vai para a oposição. O Tancredo falou, mas eu ajudei a conspiração em Minas, não interessa, você tem cara de oposição. E eles viraram oposição por determinação da ditadura. Quando o tempo inteiro eles negociam, e o Tancredo é sabido, tá? O Tancredo foi o grande traidor do projeto de eleições das diretas já, porque o Ulisses Guimarães queria que tivesse eleições para ele ser presidente. E o Tancredo faz o jogo dos militares, porque ele era cúmplice, e simplesmente não permite. E a emenda Dante de Oliveira é derrotada. Aí, quando há o colégio eleitoral, que não era uma votação, era uma farsa eleitoral, porque os deputados e senadores, nunca se esqueçam, 1/3 dos senadores eram indicados, não eram nem eleitos. E eles votavam nesse colégio eleitoral. E aí o Tancredo é o homem que recebe a tarefa da passagem do poder dos militares para os civis. Tá? E aí ele morre. Aí ele morreu porque estava doente, sei lá o que houve. Não tem nenhuma conspiração nisso. E aí, por uma questão de lógica, não dá para ter uma nova eleição correndo o risco do Maluf ser eleito. E a interpretação, que eu acho até que foi correta, é que garanta-se a chapa seja empossada. Não tem o Cabeça porque morreu, e nem tinha morrido ainda na época, né? Ele vai morrer alguns dias depois da posse do Sarney, assume o vice, que é o José Sarney. Agora, você olha, o jogo é todinho dado pelos militares, com homens de confiança dos militares, que poderia ser o Sarney, ser o candidato. Não, bota o Tancredo, que é o que tem a aparência de mais democrata. E o Sarney vem como pelanca e todo mundo tem que aceitar o cara, né? E acaba virando presidente. E diga-se de passagem, se o Tancredo fosse o presidente empossado, nós não teríamos nem 1/3 do que teve, porque o Sarney, acuado pelas denúncias de ser presidente do partido da ditadura, teve que ceder e muita coisa foi, inclusive o próprio processo constituinte, né? Então, assim, eu não vejo como sendo uma coisa extraordinária. Eu acho que é absolutamente lógica o Maluf não ser empossado e o Tancredo ser o escolhido pelos militares, né? Perfeito. Mas, então, é bem, Ivan, mas a luta de quem esteve na resistência prosseguiu, né? Já tinha havido anistia, já tinha havido, mas o pessoal estava cheio de direito contido. Então, vocês não se acomodaram. Vocês mantiveram o nível de organização e me parece que esse nível ele ficou com alguma dificuldade, acho que até o governo Dilma, que foi Dilma deu um formato legal às comissões, ou não? Qual comissões? De desaparecidos. Não, a grande questão que tem é o seguinte, a comissão de familiares de mortos e desaparecidos nunca teve existência legal. Ela surge quando as pessoas eram sequestradas pela ditadura e as famílias iam procurar na frente dos quartéis do DOI-CODE, do DOPS, para saber notícia, para saber se a pessoa onde que estava.
E aí começa a se encontrar e, de repente, assim, não, o meu parente está no presídio tal. Aí a pessoa ia embora cuidar do seu parente que está no presídio tal. E aqueles que os parentes estavam desaparecidos, que foram mortos, continuam fazendo pressão para poder aparecer os corpos, ou aparecer com vida ou sem vida. Então, essa é se forma a chamada Comissão de Familiares de Presos Políticos e Desaparecidos, tá? Mortos ou desaparecidos. Quando há anistia, muitas pessoas como eu, por exemplo, a gente sai da cadeia e vai ajudar as famílias de desaparecidos. Eu tinha condição também de ser filho de um assassinado, então a gente vai ajudar nessa comissão. No governo Fernando Henrique Cardoso, por pressão nossa, porque, diga-se de passagem, a Comissão de Familiares foi a única organização que nunca deixou de cobrar a verdade sobre as mortes, torturas, mortes e desaparecimento, nunca deixou de cobrar punição aos torturadores, nunca deixou de cobrar que a verdade fosse contada. Tá? Nunca. Nenhum partido colocou em seus programas a justiça de transição, a punição a torturadores, etc. e tal. Mais recentemente, que tem um ou outro que colocou, mas assim, não tem importância, porque os grandes partidos não colocaram, nunca assumiram essa luta. No governo do Fernando Henrique, nós pressionando por esclarecimento, aí o Fernando Henrique propôs a criação não de uma comissão, ele primeiro propôs que se fizesse a indenização das famílias, simplesmente fizesse a indenização. Na lei estava uma lista que nós, familiares, denunciávamos de 136 presos políticos desaparecidos. E a gente brigou com o governo do Fernando Henrique dizendo, mas tem os mortos que foram mortos em tortura, não pode ter morto de primeira e de segunda classe. Aí foi proposta a criação da Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos para julgar os casos em que o Estado fosse responsabilizado. Tá? Então, aí essa comissão apresentava a acusação de que o Estado tinha matado e essa comissão se encarregava de julgar. Então, os casos de morto em tiroteio, não sei o quê, esses não podem entrar, segundo eles. Só os que fossem comprovadamente mortos em tortura, que tivesse testemunho, etc. e tal. Aí era assim. Agora, os desaparecidos, os 136, não foi julgado, foi dado como morto, assumido pelo Estado que tinha sido morto, né? Que é o caso do Rubens Paiva, que está retratado no filme, e tantos outros companheiras e companheiros. Os outros, como o caso do meu pai, né, houve julgamento. Então, essa comissão especial de mortos desaparecidos políticos foi criada para julgar os casos de mortos pelo Estado, não desaparecidos só, mas os mortos. Aí nós fizemos uma segunda luta, que era os que foram assassinados, executados na rua. E a gente conseguiu ampliar um pouco mais, colocando aqueles que o cerco feito passava a ser sob o controle do Estado. Então, o caso do Marighella, por exemplo, do Lamarca, eles são cercados, o Estado tem o controle absoluto e essa pessoa não tinha chance de sair dali. E eles são executados, essas pessoas são executadas. Então, a gente consegue isso. Agora, outros casos, como brasileiros mortos no exterior, ou que não se tem a notícia de como se deu a prisão e morte, fica como sendo morte não esclarecida, então não entraria. Então, a gente teve sempre essas lutas para ampliar o espectro de pessoas que as famílias seriam indenizadas, né? Então, essa é uma luta específica, que com o final já no governo do Lula II, a gente consegue terminar os julgamentos e foi feito aquele livro grande, né, que é o
Direito à Memória e à Verdade, né, que conta os julgamentos. Mas a Lei 9.140, que é essa lei que criou a Comissão Especial de Mortos Desaparecidos, ela diz que tem uma segunda fase, que é a fase das buscas aos restos mortais dos desaparecidos. Não basta dizer que o cara morreu, tem que dizer como que morreu, onde está o corpo, entregar para a família. Isso é um direito universal. E aí as buscas são feitas. Eu, inclusive, fui contratado pelo PNUD da ONU para trabalhar para o governo federal para fazer essas buscas, para poder localizar e a gente conseguir fazer, contar a história e tentar resgatar o corpo das pessoas que foram assassinadas. Então, não é assim uma comissão dada, foi também conquistada com muita luta. Agora, vamos falar em comissão conquistada. Quando chegou o governo Temer e o governo Bolsonaro, o que foi que aconteceu com esse esforço? No governo do delinquente Temer, ele simplesmente deixou, mas não aconteceu nada. Ficou patinando. Acabou o governo, aí entrou o delinquente Bolsonaro, que colocou um torturador, praticamente. O cara se referia aos mortos e desaparecidos como terroristas. Ele se referia assim. As companheiras que estavam lá, a Diva Santana e a Vera Paiva, tinham que aguentar o cara se referindo aos familiares delas como sendo terrorista, né? E eles, no final, no apagar das luzes do governo do delinquente Bolsonaro, foi encerrada, porque os julgamentos já tinham sido encerrados, todos os casos tinham sido feitos ainda lá no governo Lula II. E aí, quando houve nesse período aí dos fascistas, eles resolveram decretar que não tinha mais o que procurar, que não tinha mais desaparecido a ser procurado. E por uma canetada dizendo que tinha sido encerrada a fase de buscas. E aí, portanto, a comissão iria ser fechada. Só que o cara perdeu a eleição, tentou golpe, aquela coisa toda, e o governo do Lula, nós ficamos pressionando para voltar à Comissão de Mortos e Desaparecidos. Aí, só agora, quando a Comissão Interamericana de Direitos Humanos foi julgar o caso, a Corte Interamericana, melhor dizendo, foi julgar o caso do Bacuri, que aí, para dar uma satisfação para a comunidade internacional, foi recriada a comissão. A verdade é essa. E aí a comissão foi recriada, foi reinstalada com a composição última dos governos democráticos, né? Ivan, voz corrente é que na origem dessa intentona do 8 de janeiro está a impunidade dos golpistas de outras ocasiões. Eu queria que você comentasse essa conclusão e, no teu ponto de vista, o que é que a gente vai esperar daqui para frente? Olha, eu estudo a participação dos militares, inclusive eu tenho um livro publicado, que é a análise que eu faço do livro do Golbery, né, que é General Golbery e o entreguismo militar brasileiro, que é o título do livro. E lá está a essência da chamada doutrina de segurança nacional, que os militares brasileiros, assim, está escrito lá, dá para ver, os militares têm uma formação golpista, fascista e pró-Estados Unidos. O general do Exército Brasileiro, Golbery do Couto e Silva, num determinado momento, fala: nós defendemos os Estados Unidos porque os Estados Unidos defendem o capitalismo e o cristianismo. É a cara do governo Bolsonaro, se você olha. Aquela coisa de bater continência, falar eu te amo pro Trump, aquela coisa toda, é baseado nessa ideia do Golbery. Os caras que estavam em volta do Bolsonaro, são o chorume, o resto, a degradação da ditadura. O general Heleno era major, capitão, coronel, alguma coisa assim, quando o general Silvio Frota tentou dar um golpe no ditador Geisel. Ele era chefe de gabinete do ajudante de ordem, uma coisa assim,
do general Silvio Frota. Então, assim, não dá para você ignorar isso. Agora, tem uma coisa muito importante, que é os exércitos do continente americano inteiro, eles obedecem uma hierarquia, não é uma conclusão, isso é oficial, tá? Tem um negócio chamado CEA, Conferência dos Exércitos Americanos, que tem na hierarquia, quem está no topo é o Exército dos Estados Unidos da América do Norte, tá? Eles obedecem ordem. Os caras que tentaram dar o golpe antes, dizendo que as urnas não eram confiáveis, depois, no dia 12 de dezembro, que para evitar a posse e tentar invadir a sede da Polícia Federal, depois o 8 de janeiro, etc. e tal, eles obedecem essa lógica golpista das Forças Armadas, que a cúpula, obedecendo a ordem dos Estados Unidos, se você olha, vem o general Lloyd Austin, que é o chefe, o secretário de defesa dos Estados Unidos, veio ao Brasil, você deve lembrar disso, e fala, não pode dar golpe, tem que respeitar as urnas. Então, o que ele está falando quando diz isso? Ele está dando uma ordem, e a cúpula do Exército obedece essa ordem. Mas os golpistas que não estão na cúpula, eles querem criar a comoção para justificar a chamada intervenção. Então, quando eles dizem que as urnas não são confiáveis, estão preparando terreno. Quando eles fazem aquele tumulto em Brasília no dia 12 de dezembro, dia da diplomação do Lula, eles estão fazendo o tumulto, que se descambasse, era chave para outros, que não aconteceu. Se descambasse para outros estados, estaria feita a confusão e o Exército faria a intervenção. Dia 8 de janeiro foi a mesma coisa. A bomba no aeroporto também, se aquela merda explodisse, iria causar uma comoção mundial. Absurdo. Explodiu o aeroporto e o caminhão ia explodir o combustível, que ia fazer uma devastação muito grande. Então, criada a confusão, aí as Forças Armadas têm que fazer a pacificação, supostamente, e excluir o Lula de tomar posse e eles tomam para botar ordem no país. A mesma coisa é o 8 de janeiro, né? Fazem aquilo lá. Se aquilo lá prosseguisse, não tivesse sido contido pela polícia militar, né, nunca se esqueça que o Lula tomou posse e os franco-atiradores, né, os snipers que estavam no alto dos prédios dos ministérios, era da Polícia Federal. Porque os snipers, que normalmente é feito pelos kids pretos, eles é que são snipers, que são os forças especiais, não foram chamados porque não eram confiáveis. E quem faz o papel de sniper são os atiradores da Polícia Federal, porque o Exército não era confiável, porque eles poderiam aproveitar e matar o presidente, o vice-presidente. Agora já se sabe que os caras estavam com plano de matar todo mundo. Deixa eu fazer uma perguntinha. Claro. Você falou que os snipers dos Kid Pretos não eram confiáveis. Aí a pergunta é, confiáveis a quem? Quer dizer que no aparato que administrou a posse do Lula, alguém já deveria saber do envolvimento dos Kid Pretos com essas tentativas golpistas? Sim, o Mauro Cid, ele tinha sido levado para ser comandante dos Kids Pretos lá em Goiânia. Ele era o comandante. Não, ele não foi não. Não, ele estava destacado para... Ele iria, mas não foi. Exato, mas quem estava lá era de comum acordo. A Polícia Federal é que faz, Sim. Pelo que se sabe, a Polícia Federal é que vê que essa gente não é confiável e assume para ela a tarefa de fazer a proteção do presidente. Entende? O Mauro Cid ele já estava tudo certo para ser... Estava. Então, assim, não é pouca coincidência, não. Uma coisa, Ivan, eu fui para a posse do Lula.
E eu lembro que quando eu cheguei no aeroporto de Brasília, eu saí do aeroporto e fui pegar um Uber, alguma coisa assim. E quando eu passei, não, é uma ligação, você tem que atravessar uma pequena. E havia lá um cavalheiro troncado assim, com uma roupa verde e amarela. E na época, eu comentei com minha mulher: rapaz, esse cara veio para a festa errada. Mas que nada, ele já tinha chegado, Não tinha nada, ele estava certinho ali no lugar para fazer merda, né? era. Então, mas você vê o seguinte, essa coisa dos snipers é muito sintomático, porque a Polícia Federal já sabia que o Exército não era confiável. Então, ela se coloca, e o Lula coloca o vice junto, se mata um, mata o outro, né? E aí bota os snipers para fazer a proteção, tudo é feito pela Polícia Federal, não tem conversa de Exército fazer, porque o Exército estava sob suspeita, né? Então, a posse dele, que vai dar no dia 8, né, assim, é bem sintomático de que eles estavam querendo o tumulto para poder justificar a intervenção. Agora, só que você imagina uma coisa: se começasse esse tumulto, essa coisa de se proliferasse, essa gente, os CACs e outras coisas criminosas que eles produziram, iriam invadir a sede dos partidos, a sede das entidades democráticas, iam saquear e matar as pessoas, pendurar nos postes. Isso não é modo de dizer. Hoje a gente está vendo que os caras, se eles tinham a ideia de matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes, eles podiam fazer qualquer uma dessas coisas que a gente está conversando aqui. Então, esse momento do 8 de janeiro vai se alastrar. O Exército provavelmente ia ficar passivo durante 10, 15 dias para ter a matança. E depois que tivesse a matança, eles iam dizer: gente, chega disso e tal, vamos pacificar o país, e eles assumiriam o controle do país. Então, assim, mas já tinha morrido muita gente, né? Mas por obra da Polícia Militar do Distrito Federal, sob o comando não do governador, mas com a intervenção do Capelli e do Flávio Dino, a coisa foi cortada na raiz. E eles não puderam crescer e não criar, não espalhar o tumulto para o país. Ivan, Né? e agora? E agora? Quer dizer, existe um esforço, né? Existe um processo em andamento, está lá na Procuradoria-Geral da República, um passo de tartaruga, mas existe um processo. A sociedade clama por prisões. A prisão do Bolsonaro, aqui o Norte agora já avisou que vai promover uma das maiores festas que já se teve no Estado de Pernambuco. Né? Aqui estamos preparando. Como é? Existem os bolsonaristas, eles não. E a extrema-direita, que nem sempre se confunde, mas eles estão aí forçando para que tenha uma anistia. Como é que é? Eu queria que você comentasse um pouco sobre este momento, incluindo naturalmente o mal que acometeu o presidente de ontem para hoje. O que você vê nesse momento? Existe como, para que a democracia no Brasil tenha alguma chance de deixar esse pessoal escapar? Ou como é que você comentasse isso? Olha, eu tenho uma visão, Alexandre, que é o seguinte: o Lula recebeu a tarefa de colocar a economia no lugar. Tá? O Lula recebeu a tarefa de colocar a economia no lugar. O Alexandre de Moraes recebeu a tarefa de colocar a legalidade no lugar. Tá? E isso daí é fundamental, porque porque eu não chamo nem de extrema-direita, porque, para mim, são delinquentes. São aqueles que querem fazer e não arcar com a responsabilidade, não serem punidos.
essa coisa de dar anistia preventiva, eles não foram julgados, não foram condenados, ainda está em processo de pode ser indiciado, e aí eles querem ser anistiados antecipadamente, é aquela coisa do delinquente. O cara chama você de alguma calúnia, é direito de opinião. Isso não existe. Ofensa, calúnia, difamação é crime. Agora, eles querem ser absolvidos, anistiados, no caso, antecipadamente. Se fizer isso, se fizer essa anistia, é a declaração de impunidade. Tá? E isso não pode acontecer. Agora, não é a minha opinião só. Tá? Eu acho assim, o Bolsonaro vai ser preso, mas não por uma questão de simples legalidade, porque ele cometeu um crime, mas para demonstração de que quem manda no país não é essa gente delinquente, não é o Bolsonaro e a sua quadrilha, porque o país tem leis e tudo mais. E a burguesia dando o recado. Quem manda aqui somos nós, não vocês. Você não pode fazer o que você quer. Porque em 64, os milicos assaltaram o poder e os cofres públicos com um projeto político, econômico e social de interesse da burguesia. Era a burguesia que estava dando o golpe e as Forças Armadas apenas um instrumento, como mercenários que são, para esse assalto ao poder. Então, o projeto foi executado por causa do interesse, porque golpe de Estado, ditadura, não acontece por vontade própria, isso não existe. A prova foi agora, com o delinquente Bolsonaro. Não tem você querer ser ditador. Entendeu? Se houver ditadura, porque nós, da burguesia, queremos. É assim que eu vejo. Então, ele vai ser preso por uma questão de demonstração de quem manda no país. Não são vocês. Não é o Exército. Tanto que o Exército está sendo saneado, né, dessa forma. Você nunca viu milico ser preso. Muito menos por ordem de civis. E agora está acontecendo isso. Então, assim, é uma demonstração de que tem que haver lei, porque é a regra, e vocês não mandam no poder civil, porque quem manda é a burguesia, tá? Primeira coisa. Agora, o Alexandre de Moraes, que eu acho que recebeu essa tarefa de colocar o país na legalidade, na formalidade legal liberal, ele é o cara que joga xadrez. O Alexandre de Moraes é um exímio estrategista. Eu conheço ele quando eu era presidente do CONDEP, ele secretário de Segurança. Ele é um cara que usa muito a força, mas ele usa com dosagens que lhe interessam. Então, essa estratégia, ele está cercando o Bolsonaro como se fosse um lutador de judô, que o Alexandre de Moraes está envolvendo, está aprendendo, e o Bolsonaro não tem como se explicar agora. Hoje, se você olha, há 5 meses atrás, o Bolsonaro dizia, não tem nada a ver com isso. Hoje não tem mais como dizer, porque tem gravação, porque tem depoimento, porque tem as conversas expostas. O Bolsonaro não tem como. Aí sobrou para ele o quê? Pô, vamos dar uma anistia aí, gente, ficar na boa todo mundo, vamos pacificar o país. Como assim, cara? Você que queria tumultuar, agora quer pacificar? Por quê? Porque essa coisa do marginal, do delinquente, faz e não quer ser punido. Então, isso daí vai acontecer. A festa, eu acho que vai ter que acontecer, porque o Bolsonaro não manda no país. A prova é, o general Lloyd Austin vem e diz, não pode, nós estamos dizendo que não pode ter golpe, o STF está dizendo não pode ter golpe, e a burguesia está dizendo não pode ter golpe. Nós é que damos golpe, vocês são só instrumentos. E eu junto com o Moacir Oliveira, a gente fez um texto que é o Haiti seria aqui, que é a ditadura do Papadoc do Haiti. Era um ditador que tinha uma polícia secreta própria, que é como se fosse a BIM paralela, né, que era os Tonton Makut, que infernizavam, aterrorizavam até o exército.
E ele botou o filho dele para ser o sucessor como ditador, como tem o 01, 02, 03, 0 não sei quantos, do Bolsonaro, que seriam os sucessores. Então, essa coisa é assim, a república da bandidagem. Pode tudo, porque nós podemos tudo, que nós fazemos e acontecemos. Entendeu? Essa é a minha visão. Perfeito. Bom, e com essa entrevista maravilhosa com o Ivan Seixas, o Camargo agora chega ao final da série 64 mais 60 Vozes da Resistência. Essa entrevista, ela coroa com chave de ouro o nosso esforço. O Ivan Seixas colocou uma informação maravilhosa no início do processo, e ele culmina com essa avaliação do momento atual do Brasil. Para cumprir a nossa tradição, eu vou passar a palavra para ele, e o Ivan Seixas vai, com as suas palavras de despedida, encerrar o processo, encerrar o nosso programa. Ivan, a palavra é tua, as despedidas. Eu vou mostrar uma curiosidade para vocês que eu tenho com muito orgulho aqui na parede. Ei, cara. Vai com calma. Não, se quiser levantar, levante. Cuidado. É que não quer sair. Cuidado. Aqui, ó. Não sei se dá para ler. Dá para ler, sim. Salvo-conduto. É o salvo-conduto da Auditoria Militar. Esse aqui sou eu quando saí da cadeia. Eita! E aí você vê o texto ali embaixo. Salvo-conduto. E você mantém ele num lugar de destaque no seu escritório. Exatamente. E fala aqui, liberdade vigiada. Deixa muito claro ali, ó. Ele diz que se achar em coisa, liberdade vigiada, esse termo é preciso. Exatamente. Foi isso que eu falei, que eu fiquei durante 3 anos sendo seguido, é isso, era liberdade vigiada. Então, eu trago isso comigo. Na forma da lei. Então, da lei da ditadura. Olha, foi um prazerzão muito grande estar aqui com vocês. Gostei muito aqui de participar do programa. E eu queria encerrar dizendo o seguinte: quem está nos assistindo, nunca se esqueça, a luta continua. A luta continua por democracia, pelo socialismo e, principalmente, pela humanidade. O lado de lá só tem morte e barbárie. Eles são a barbárie e nós somos a humanidade. Então, nós temos um lado e esse lado a gente não abandona. Como não se abandona companheiro, a gente não abandona a luta. Tá bom? Um grande abraço a todas e todos e muito obrigado pelo convite.
chegando ao final de 2024. E, junto com ele, ao final da série 64 mais 60 Vozes da Resistência. Idealizada por Amaury Monteiro Júnior e veiculada pelo canal Arte Agora, com a apresentação de Zeca Temporal e entrevistas conduzida por Alexandre Santos. O canal Arte Agora marcou a passagem dos 60 anos do golpe de 64, com entrevista a guerreiros da democracia, pessoas que ainda muito jovens se entregaram de corpo e alma à luta contra o regime militar, demonstrando não só coragem pessoal, mas também consciência cívica e amor pela humanidade. Vale destacar que o canal Arte Agora não esteve só nessa empreitada. Nesse período, acompanhou e foi acompanhado por muitas entidades e personalidades igualmente convictas do papel histórico que desempenham nos processos de resgate e manutenção da memória e busca da justiça para punir as barbaridades perpetradas pelos brutamontes que tomaram o poder de assalto no Brasil e formação de uma sociedade mais resistente ao golpismo, ajudando a criar um escudo de proteção à democracia. Aliás, a realização do programa como a série 64 mais 60 Vozes da Resistência é uma realização de atos políticos, constou, de lançamento de livros e de tantas outras iniciativas em torno do golpe de 64 e das violências decorrentes também cumprem um propósito de destacar o repúdio da sociedade brasileira ao autoritarismo inerente à extrema-direita. Isolada ou conjuntamente, esses gestos se somam para fortalecer a democracia, oferecendo alguma contribuição ao aperfeiçoamento político da sociedade. O canal Arte Agora entende que, de alguma forma, a realização do esforço 64 mais 60 contribuiu para o processo que ressalta a importância da punição dos envolvidos na intentona do 8 de janeiro de 2023, incluindo a prisão de generais golpistas e negando-lhes a impunidade germe de novos movimentos golpistas. Não há dúvida que o esforço 64 mais 60 ajudou a criar o clima que levou à decisão do governo Lula de criar, em 6 de julho de 2024, a Comissão Especial sobre Mortes de Desaparecidos Políticos, extinta em dezembro de 2021, no final do governo de Jair Bolsonaro, e também levou à determinação de registrar como causa-morte nas certidões de óbitos das vítimas da ditadura militar, reconhecida pela Comissão Nacional de Verdade, a morte não natural, violenta, causada pelo Estado brasileiro no contexto da perseguição sistemática à população, identificada como dissidente política do regime ditatorial instaurado em 1964. Ao longo de 8 meses, o canal Arte Agora entrevistou homens e mulheres que, na busca de um Brasil para os brasileiros, sacrificaram a própria juventude, perdendo a liberdade, vendo a morte de perto, sob as mais dolorosas torturas. Nas edições armazenadas no playlist do canal Até Agora e no YouTube, a história registra as entrevistas concedidas à série pelos heróis da democracia. Amaury Monteiro Júnior, Tião da ALN, Edival Nunes Cajá, Hildegarde Ângel, Ivaniza
Teuterreut Martins, Jean-Marc von der Weyt, Maria Guimarães, Mariluce Moura, Carlos Tibúrcio, Marcelo Mário Melo, Anacleto Julião, Aloísio Palmar, Roberto Arraes, Jovenildo Pinheiro, Amelinha Teles, Eliette Ferrer, Criméia de Almeida, Francisco Celso Calmon, Luciano Siqueira, Antônio Funari Filho, Cecília Bezerra Cavalcante e Ivan Seixas. Traduzindo aquilo que pensa o canal Arte Agora, o sentimento dos entrevistados da série 64, mais 60, Vozes da Resistência. Reproduz a índole da sociedade brasileira, que ama a democracia e repudia todas as formas de violência. Abaixo o golpismo de ontem, de hoje, de qualquer época. Viva a paz, a harmonia, da concórdia, o bem-estar. Viva a democracia! Prezados companheiros, 60 anos se passaram. 60 anos que marcam a data em que o Brasil foi tomado de assalto por um acordo entre militares, os Estados Unidos, participantes, e os empresários brasileiros, para transformarem o Brasil e levarem o Brasil à mais profunda ditadura vivida no seu período republicano. Nós vivemos na luta contra essa ditadura. Eu também, como vários dos nossos companheiros, passamos pelos cárceres da ditadura, vivemos aquele período terrível onde as pessoas eram mortas, ou muitas estão desaparecidas até hoje, porque deram fim no cadáver, não deixaram nem as famílias lembrarem daquele momento, fazer o trabalho cristão que existe no Brasil, que a gente, na nossa cultura, da gente poder enterrar os nossos seres, nossos parentes, nossos seres humanos que são ligados a nós. Nós passamos períodos muito difíceis. Patriotas que lutamos contra a ditadura, levamos a cabo uma série de atividades para garantir que as futuras gerações não passem por isso. Que elas saibam que um dia isso existiu e que elas não se iludam de que não poderá voltar a existir. Basta nós lembrarmos o período de 2018 a 2022, onde governou o país as vivandeiras daquele período. Aquelas pessoas que não queriam, que homenageavam torturadores. Torturador não é gente, é animal. E naquele período nós vivemos isso. Hoje nós sabemos que até um plano, a gente sabia que tinha um golpe, mas agora nós sabemos com mais detalhes o golpe que foi preparado após uma eleição democrática, em que eles não foram reeleitos, em que eles pretendiam inclusive matar o presidente, o vice-presidente e o presidente do Supremo Tribunal Eleitoral para não permitir a posse e novamente praticar um novo golpe. Então, nós não poderíamos deixar passar esse período. Nós não poderíamos deixar passar em branco. Tá? E muitas atividades foram feitas para relembrar, e no sentido de contar para as novas gerações de que um dia esse país viveu sob a mais terrível ditadura. Que aqui se matou, que aqui se torturou, que aqui se escondeu corpos e que esses crimes continuam vigentes até hoje, já que se não há corpos apresentados, o sequestro continua, como bem disse o Dino, no parecer no Supremo Tribunal Federal. Então, anistia para essa turma, não, de jeito nenhum. Muito menos falar em anistia para esses que recém-golpistas, né, que tentaram fazer isso. Nós temos que falar em prisão e não em anistia. E eu não posso esquecer, e a gente procurou nessa série contar isso,
que muitos de nós que passaram pelos cárceres da ditadura ainda têm nos seus ouvidos os gritos apavorados, lancinantes dos nossos companheiros e nossos próprios, porque todos nós somos torturados. Naquele período que passamos um período terrível em que as pessoas eram tratadas como se fossem nada, se fosse um lixo. E muitos deles acabaram mortos. Eu mesmo assisti à morte do Alexandre Vanucci. Se vocês procurarem no site do Geração 68, vocês vão encontrar lá até os meus depoimentos sobre a morte do Alexandre Vanucci. Eu fui a última pessoa a vê-lo vivo. Ia falar com ele, pouco antes dele morrer. Então, nós não podemos deixar que isso escolha. E aí, uma série de canais corajosos tomaram o caminho de denunciar e de contar essa história. E o canal Arte Agora fez um papel fundamental nesse aspecto, ao trazer para cá, para o canal, os depoimentos de grandes companheiros nossos. Companheiros que passaram pelos cárceres, que sofreram, que viram sofrer, que denunciaram as mazelas que eram feitas nesse país, que foram obrigados a fugir do país, ou foram exilados obrigatoriamente do Brasil, foram empurrados para fora do Brasil, e que lá fora fizeram um trabalho de denunciar todo esse processo que estava acontecendo no Brasil. E todos nós que participamos dessa série tínhamos muita coisa a contar. E temos muito mais. E mais um detalhe, enquanto nós estivermos vivos, nós estaremos contando essa história. Ah, não, você já está contando já faz 60 anos. Não, nós não queremos que as nossas futuras gerações corram esse risco. Ah, mas esse risco é muito longínquo. Não é. Nós acabamos de passar por um período em que as pessoas queriam reimplantar aquele período de ditadura, onde o presidente da época dizia que precisa matar mais de 30 mil. E se aquele golpe tivesse acontecido, eu não estaria aqui, muitos de nós não estaríamos aqui, e talvez o Arte Agora nem existisse mais. Então, é o nosso momento. Nós temos que manter viva essa memória para que ela nunca mais ocorra. Nunca mais. Nunca mais. E que acabar. Essa cultura precisa acabar, porque este país é um país que tem futuro, é um país que tem que lutar pelo seu futuro, e esse futuro não inclui opções que não sejam relativas à democracia, relacionadas à democracia. Então, em defesa do Brasil soberano, igualitário, democrático e sustentável, nós aqui do Arte Agora cumprimos o nosso papel. Nós fizemos o papel de contar essa história, para que as futuras gerações nunca mais caiam nesse engodo. Chega! Ditadura e tortura nunca mais. Um grande abraço a todos vocês.